Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Essa aqui se trata da primeira aula de anatomia descritiva animal do curso de medicina veterinária aqui em Bom Jesus, Piauí. Nessa aula, nós iremos tratar da introdução à anatomia descritiva e dos princípios gerais de construção corporal dos vertebrados. Para a gente começar a falar um pouco de anatomia descritiva, a gente tem que primeiro entender o que significa anatomia e o que significa descritiva. Então, quando a gente pensa na palavra anatomia, a gente tem que lembrar da origem dessa palavra, que é uma origem grega, onde ana significa parte e temen significa cortar, cortar em partes. A palavra descritiva é um adjetivo, é aquilo que se consegue descrever, que é capaz de retratar em algo ou alguém. Uma coisa muito importante é que esse cortar em partes e que se descreve, ele tem que ter uma organização, tem que ser uma lógica. Então, anatomia descritiva, na verdade, é o quê? É cortar em partes, detalhá-las de maneira lógica, respeitando a sua forma e a sua função. Outra coisa que a gente vai ver na anatomia descritiva é observação das composições nas regiões. Como a disciplina de anatomia descritiva é dividida em duas disciplinas, a 1 e a 2, cada um em um semestre, no nosso caso aqui, na anatomia 1 a gente vai ver o quê? A parte das bases ósseas ou da osteologia, a parte da artrologia ou sindesmologia, que estuda as articulações, o estudo das musculaturas, que a gente chama de miologia. Esses três juntos compõem o aparelho locomotor, que estuda o movimento corporal. E depois a gente completa esses estudos ainda na anatomia 1 com a parte vascular, estudando artérias e veias, a parte dos vasos linfáticos e linfonodos, a interação desses dois sistemas com o coração e o tegumento comum, que é o tegumento de revestimento externo dos animais, no nosso caso, tá ok? Vale lembrar que na nossa disciplina a gente sempre vai estar focando nos animais domésticos, ok? Então, princípios gerais de construção corporal. Gente, aqui a gente vai tentar entender como é construído um corpo do animal, como ele tem três dimensões, a relevância disso. E por que isso é importante? Porque o grande ideia dos princípios de construção corporal é a gente entender que expressões anatômicas, termos anatômicos não podem ser relativos. Eles têm que ser termos absolutos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a posição anatômica. Qual é a posição anatômica correta de um animal? Então, o que é? Um animal com os quatro membros estendidos firmemente apoiado no solo. Pescoço erguido formando um ângulo de 145 graus com o dorso. Gente, vamos lembrar. Esse ângulo de 145 graus é no cavalo, que é o animal base da anatomia veterinária, tá? Lógico que um suíno nós não vamos ter esse ângulo de 145 graus, tá? Mas é uma referência, tá? As narinas voltadas para frente, por enquanto vamos chamar de frente, depois a gente vai ver que esse conceito de frente vai mudar. As orelhas em pé, ou seja, erguidas, devidamente posicionadas, e o olhar para o horizonte, ou seja, visualizando uma linha ao longo do horizonte. Essa é a posição anatômica de um animal para a gente poder construir esse corpo. Quando a gente construir esse corpo, nós vamos conseguir, através desse corpo, determinar todas essas expressões, esses termos de orientação que estão na tela. Mediano, sagital, transversal, medial, intermédio, lateral, cranial, médio, proximal, distal, externo, interno, esquerdo, longitudinal, direito que eu pulei, transverso, superficial, profundo, palmar, plantar, caudal, todos eles. Por quê? Porque esses termos, eles vão receber essa especificação e ali eles vão se manter. Quando a gente fala, então, a gente vai construir planos em volta do corpo do animal. Por que construir planos? Porque a ideia é colocar o animal numa caixinha transparente, imaginária. E cada face desse paralelogramo que a gente constrói em volta do animal vai ser chamada de plano, ok? E a gente vai ter os planos que vão delimitar, ou seja, vão criar limites.
Dentre eles, nós temos 6 planos, igual uma caixa de sapato, um paralelogramo mesmo. Paralelos 2 a 2 e perpendiculares entre si, que seria paralelos dorsal, que está paralelo à linha do dorso, ventral, paralelo à linha do ventre. Lateral direito, lateral esquerdo. São paralelos um ao outro e perpendiculares entre si. E depois, tangenciando a face, nós vamos ter o plano cranial, porque ele tangencia o crânio, e vamos ter o caudal, que tangencia a região da cauda. Quando a gente estiver estudando exclusivamente o crânio, o termo de referência é plano rostral. E o plano caudal, que é o plano que tangencia a cauda. Também teremos alguns outros planos de delimitação, ou seja, você vê que são planos que exclusivamente estão delimitando, ou seja, criando os limites em volta do nosso animal. Quem são esses planos de delimitação? O frontal, que é o tangente à fronte. A fronte é a região de inserção entre o osso frontal, que é o osso da testa, e o osso nasal. Depois nós temos 2 outros planos. O palmar, referente à palma, ou seja, no membro torácico, a mão, e o plano plantar, que é referente à planta, correspondente à região da planta do pé, que vai desde do calcâneo até a falange distal. E o palmar vai dos ossos do carpo até a falange distal do membro torácico. Depois disso, ainda teremos mais 2 planos de delimitação, que é o axial e o abaxial. Esses planos se referem aos dígitos, ok? Então, no caso dos equinos, nós não vamos aplicar essa terminologia, que são animais de um único dígito. Mas, por exemplo, num bovino, nós vamos ter o plano axial, que fica exatamente entre os dígitos do animal aqui, certo? E o abaxial, que é a face oposta a essa, ok? Eu vou mostrar numa imagem mais para frente, vocês vão entender melhor. Entendam que todos esses planos são planos de delimitação, ou seja, são planos que colocam limites, ok? Vamos ver um pouquinho mais com calma isso. Aqui a gente tem um bovino, tá? Para a gente entender o primeiro, alguns planos de delimitação, quando a gente olha para um animal pela face lateral dele. Nós vamos ter um plano tangente ao dorso, que é o plano dorsal. Um plano tangente ao ventre, que por comodidade a gente coloca ele na linha do solo, ok? Que é o plano ventral. Depois nós vamos ter o plano tangente ao crânio, formando o plano cranial. Lembrando, quando a gente estiver estudando exclusivamente o crânio ou isoladamente o crânio, nós vamos denominar essa região de plano rostral. E a gente entra mais em detalhe disso mais para frente. E aqui o plano caudal. Vejam, eu construí 4 planos. As 2 laterais do animal vão ser os planos lateral direito e lateral esquerdo. Qual é a diferença de em cima e embaixo? Se eu rotacionar o animal, as patas, por exemplo, que estão para baixo, vão ficar para cima. Porém, o plano ventral continuará na parte de cima, porque ele continua tendo relação com o ventre. E o plano dorsal continuará tendo relação com o dorso, mesmo o animal estando virado, ele estando embaixo. Veja que essa é a intenção dos planos de construção: tirar os conceitos relativos e passarmos a ter conceitos absolutos. Para quê? Para que possamos falar a mesma língua e minimizemos os erros entre a comunicação dos profissionais, ok? Nós ainda temos aqui, ó, um outro plano dorsal. Ah, professor, mas por que isso é um plano dorsal? Vejam bem, como a nossa anatomia deriva da anatomia humana, e se a gente lembrar, a mão e os pés, eles possuem, eles possuem uma denominação específica de plano palmar e plantar, até porque o apoio dos mamíferos varia, mas o do humano é um plantígrado, ele apoia a planta toda no solo e o dorso fica voltado para cima. Então a gente transpassa isso para os animais, tendo o quê? Aí o plano dorsal no membro torácico e no membro pélvico, e agora a gente tem o plano palmar no membro torácico, correspondente à região da palma da mão. Vejam que ele se inicia da articulação cárpica e vai até a falange distal. Isso vale para todos os animais, ok? E aqui o plano plantar,
que vai do calcâneo, que é um dos ossos do tarso, até a falange distal também. O plano frontal, que eu já falei para vocês, está ali, ó, tangenciando a fronte, que é a região entre a articulação do osso frontal, ou osso da testa, com o nasal, o osso do nariz. E aqui a gente vai estar observando o animal em outra posição, ou seja, eu estou olhando o animal agora de frente. Percebo que eu olho ele de frente e observo, olha quem está ali, o plano dorsal que a gente já conhece. Eu girei o animal, mas o plano está no mesmo lugar. O plano ventral também está no mesmo lugar. E agora eu vou ter quem? Lateral direito. Por que direito? Veja, isso não é um espelho, não é a minha direita, é a direita do animal. Independente do jeito que o animal esteja, a direita dele sempre será a direita, ok? E aqui, a lateral esquerda. Se eu falo, na direita, tá à direita, a pessoa pode perguntar, é a tua direita ou é a direita do animal? O outro interlocutor. No caso, se eu falar no plano direito, no plano lateral direito, no plano lateral esquerdo, a pessoa sabe que é referente ao plano. Então deixa de ser relativo, ok? E aqui a gente tem um close nessa região dos membros para a gente ver um pouquinho sobre os planos. Axial e abaxial. Vejamos aqui, continuamos tendo um plano dorsal, um ventral, lateral direito e lateral esquerdo. Vejam, professor, mas esse plano cortou o animal. Nós estamos olhando o membro de maneira isolada. Então a gente pode pôr o plano, isolar os planos de delimitação isolados por osso, tá? Não precisa ser sempre no animal todo. E aqui está. Este é o plano axial. Ele segue o eixo do membro, ok? E paralelo, ou seja, nas faces opostas do que foge do eixo, que ali nós temos duas falanges, nós vamos ter os dois planos abaxiais. Abaxial do dedo 3 e abaxial do dedo 4. Depois, outros termos importantes que a gente vai usar muito é o termo proximal e o termo distal. No termo proximal, a gente usa para designar estruturas que estão mais próximas à coluna vertebral, ok? E no termo distal, é utilizado para designar estruturas que estão mais afastadas. Quando a gente fala afastado do maior comprimento corporal, o maior comprimento corporal do animal é quem? É a coluna vertebral, ok? Para completar a construção de um corpo, nós precisamos organizar um pouco mais isso. E aí a gente tem uma necessidade de fragmentar. E essa fragmentação se dá a partir dos planos de corte ou planos de secção. Dentre os 3 planos de secção, existe um que ele é muito especial, porque ele não é só um plano de secção, ele também é um plano de delimitação. Por quê? Porque ele secciona uma parte do corpo e delimita outras. Esse plano é o plano mediano. Ele secciona todo o tronco, cabeça, pescoço e tronco do animal, mas ele delimita os membros torácicos e pélvicos. Como? Nós temos as faces voltadas para os planos laterais. E as outras ficam voltadas para a região central, mediana. Então são faces que a gente vai passar a chamar de face medial, que é delimitada por quem? Pelo plano mediano. Quando aplicado o plano mediano sobre o corpo, ele gera 2 produtos. Cada um desses produtos se chama antímero, ok? O corte transversal, ou seja, ele é de dorso, ventral e látero lateral. Esse plano, ele é denominado plano transversal. O corte sequenciado e a aplicação de 2 desses planos gera uma fatia. Esta fatia recebe o nome de metâmero. E o plano horizontal, como o próprio nome diz, segue a linha do horizonte e divide o animal em 2 partes, uma parte dorsal e uma ventral. Essas partes recebem o nome de paquímeros. Vamos ver com mais detalhe como fica isso. Temos aqui o nosso bovino e temos o nosso plano horizontal. Uma parte dorsal, outra ventral. A parte dorsal vai dar origem a quem? A um paquímero. Que paquímero? Paquímero neural.
Por que paquímero neural? Porque todo o sistema nervoso central se encontra dentro dele. E o outro, quem é? É o nosso paquímero visceral. Por quê? Porque a maior parte das nossas vísceras se encontra dentro dele. E o próximo, quem é? Plano transversal. Vejam que ele não é um só. Ele é colocado de maneira sequenciada. E o que vai determinar quantos você vai colocar e a distância entre eles? A metodologia que você adotar. Quem faz isso rotineiramente no nosso corpo? Os exames de tomografia e ressonância magnética. Entre esses dois planos forma-se uma fatia. E essa fatia se chama metâmero. E aqui a gente tem esse plano tão especial, que é o plano mediano. Observem que ele cortou, segmentou cabeça, pescoço e tronco. Porém, quando chega nos membros, na estrutura apedicular do corpo, nos nossos apêndices, ele delimita a face medial desses membros, ok? E aí a gente tem, ó, a um lado o antímero direito e do outro lado o antímero esquerdo, ok? Paralelo ao plano mediano, pode-se surgir o plano paramediano, que tem a mesma aplicação do plano transversal. Vejam, você tem o plano mediano e você pode dispor inúmeras vezes. Porém, essas fatias produzidas nesse sentido longitudinal, que é o corte com o plano mediano e os paramedianos, não tem uma denominação específica de produto, como ocorreu com os outros planos de secção. Obrigado a todos por assistirem essa aula e nos vemos na nossa próxima aula em breve. Até mais.